Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo de Bagenscast dessa quarta-feira e hoje a gente vai responder algumas perguntas depois da vinheta. Já sabe, já vai descendo o dedo no like, verificando sua inscrição, ativa a notificação, nos segue nas redes sociais, eu ia falar para deixar o like, mas eu falo de novo, deixa o like, nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix, foi pra zoeirinha, pra baladinha e sobrou um trocado, manda pra gente que a gente agradece. Beleza? Sexta-feira tem entrevista com o Felipe Andreoli, uma pocket de entrevista, durou 30 minutos, a gente falou sobre o processo de criação e de gravação do disco, novo disco do Angra, e eu perguntei se ele considera esse disco o melhor disco da fase Lione. Vamos ver o que ele respondeu. Beleza? Sem mais delongas, vamos para as nossas perguntas e respostas. Perguntas quentinhas, fresquinhas, saídas do forno dos nossos inscritos. E antes, eu vou responder uma pergunta que não está na postagem de perguntas e respostas, então eu vou fazer um apelo para vocês, ou até pedir uma dica, para ver o que vocês acham melhor. O Ellison Personal, ele mandou uma pergunta aqui nos comentários sobre a minha guitarra, sobre o modelo da minha guitarra Jackson. E o pessoal falou, pô, o Manuel não responde comentários e tudo mais. Então, só para dar essa satisfação para vocês, de fato, eu não fico respondendo comentários. Quando eu faço com o perfil do canal. E eu faço isso por alguns motivos. Em primeiro lugar, por respeito. Não é o meu lugar ficar lá julgando o que cada um está comentando nos vídeos. Acho que cada um tem que ter a liberdade de falar o que quiser, seja para criticar, seja para xingar, seja para... Eu sou bem tolerante com comentários, mas enfim, eu respeito o que as pessoas têm a dizer e não fico debatendo, não. Em algumas situações, quando necessário, quando é uma informação necessária, eu vou lá e respondo com o perfil do canal, mas eu não fico respondendo perguntas, principalmente, justamente porque a gente tem este quadro, entende? Então, se eu ficar respondendo todas as perguntas que são feitas nos comentários dos vídeos, eu mato um quadro do canal. Por isso, eu peço encarecidamente para quem tiver uma pergunta, manda ela, a gente faz uma postagem na comunidade, na aba comunidade, uma postagem por mês, para coletar perguntas dos inscritos, e aí eu respondo com o maior prazer do mundo aqui. Tranquilo? O Ellison não fez a sua pergunta na aba comunidade, mas eu falei para ele que ele podia ficar tranquilo que eu ia responder essa pergunta. Minha Jackson é uma Jackson Concept JDR 94, é uma guitarra meio rara, tá? Ela só foi feita por um ano, no final do ano de 94, e depois ela meio que parou de ser fabricada. Inclusive tem uma história curiosa. Quando eu comprei essa guitarra, eu vou até contar a história toda dela lá, senta que lá vem a história. Meu primeiro emprego registrado, eu tinha 16 anos. E aí eu fiquei 2 anos nesse emprego, quando eu saí, eu recebi uma grana, né? E para um moleque de 18 anos, ter seus trocadinhos ali, uma grana que eu nunca tinha visto na minha vida, na minha mão, sobre minha posse. Então, quando eu peguei aquele dinheiro, eu pensei, cara, eu não vou para casa, porque se eu for para casa, eu vou falar para minha mãe, a grana que eu tenho, eu vou ter que dar parte para ajudar nas despesas de casa, né? Antes eu vou em uma loja de guitarra e vou comprar uma guitarra. E aí eu passei numa loja que tinha lá no Canal 3, em Santos, bem no finalzinho do Canal 3, e comprei uma Jackson sem Floyd Rose, uma Jackson bem basicona, paguei, cara, acho que foi 400 ou 500 reais nela, não lembro. E aí eu saí de lá felizão, com ela na mão mesmo, sem capa, sem bag, sem correia, sem nada. Peguei o busão, fui para casa e na passagem, no caminho para ir para casa, eu passei numa avenida famosa aqui de Santos, chamada João Pessoa, que é uma avenida de comércio, basicamente, né? No centro da cidade. E entrando nela, tem uma loja de guitarra. Tinha uma loja de guitarra, não sei se ainda tem, faz tempo que eu não passo por lá. E eu ouvia dizer que o dono dessa loja era um cara que ele só colecionava guitarra boa e raridade, e era um cara super maleável. Se ele não gostasse de você, você podia oferecer o dobro do preço que ele não te vendia guitarra. Se ele gostasse de você, era capaz de ele vender até pela metade do preço. E quando eu passo em frente a essa loja, eu vejo essa Jackson aqui. E eu olhei para essa Jackson, olhei para Jackson recém-comprado e falei, porra, essa aqui é melhor, mano. Falei, vou descer, mas só para olhar. Só vou olhar, só vou ver o quão melhor ela é do que a minha. Enfim.
cara foi com a minha cara, eu troquei muita ideia com ele. Ele me vendeu essa guitarra por uma pechincha, acho que eu paguei 1.100, dei essa guitarra, acho que dei mais R$800. Ele me deu bag, me deu correia, me deu alavanca, me deu um jogo de cordas. E eu voltei com uma guitarra, porra, com Floyd, na época a guitarra com Floyd Rose era a guitarra de quem sabia tocar. Então eu voltei lá me sentindo pra casa, né? Tempos depois eu preciso mandar ela no luthier. E aí eu mando ela no luthier. Quando o luthier me liga de volta, ele falou, cara, você já pensou em vender essa guitarra? Eu falei, ó, até já, por quê? Ele, ó, não vende. Porque essa guitarra é muito boa, é uma guitarra japonesa, foi fabricada só por um humano, e ela é bem rara, cara. Você tem uma guitarra muito boa e muito rara nas suas mãos. Então essa é a história dessa guitarra. Eu acho que ela é até chamada de Jink Reverse. O modelo Jink é um modelo que é um pouquinho menor do que as guitarras comuns. O braço é bem mais confortável de tocar, é muito gostoso de tocar nessas guitarras Jackson Jink. Então tá aí respondida a guitarra do Ellison. Um abraço, meu velho. Próxima pergunta faz lá na aba comunidade. Ou se vocês acham que eu tenho que, sei lá, fazer uma postagem, um vídeo específico para que as pessoas nos comentários deixem perguntas, ou uma postagem no Facebook, no Instagram. Se essas postagens mensais na aba comunidade acabam não sendo muito acompanhadas, só pelo pessoal que está mais direto lá na aba comunidade. Enfim, comentem aí, por favor, eu preciso mesmo dessa opinião de vocês. Sem mais delongas, agora sim, vamos para as perguntas que foram deixadas aqui. Começando, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu aqui, vamos ver se melhorou. Começando aqui com o nosso ilustríssimo Hilton César. Deixa eu tirar meu rosto daqui para que vocês possam ver melhor. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Ele deixa aqui um link do YouTube, pergunta se eu gostei da recomendação. E clicando aqui nesse link do YouTube, é um lyric vídeo da banda Still Living, a música se chama The Fall, com participação do Marlos Martins e Aldeci Souza. E é bem bonitinho aqui o vídeo e tudo mais. Eu ouvi a música, vou ser bem sincero. As ideias da música são legais, mas ela me parece estar numa fase bem embrionária. Hilton, não sei se são seus amigos, se é a sua banda. Então eu vi potencial sim. É um som pesado, meio soturno, assim, meio denso. Mas precisa ser mais trabalhado. Eu achei a batida de bateria bem... Falta vida, falta um pouquinho mais de vida, falta um pouquinho mais de produção. Então se vocês tiverem algum produtor aí onde vocês trabalham, levem essa ideia para ele, porque ela vale a pena ser lapidada. Parabéns aí pelo trabalho, continuem. Espero que um dia vocês apareçam aí no canal para comemorar o disco de ouro de vocês. Na sequência, a gente tem aqui o Elton Franco da Rocha. Ele também deixa um link, só que esse link é do Spotify, e pergunta se eu já ouvi, se gostei e o que tenho a dizer do disco. Eu nunca tinha escutado, para ser bem sincero, tá? Eliton, perdão. Esse link vai te direcionar para o disco, para o som de uma banda chamada Marena. O nome do disco é Voyager. Eu escutei as 2 primeiras músicas e, cara, eu achei bem interessante o som. É um hard rock energético, tem peso, tem um trampo de vozes bem interessante na linha bem AOR. Eu achei bem interessante, cara. Eu nunca tinha escutado. Então, recomendo, escutem. Digitem aí no Spotify Marena, com 2 N's, Marena, banda Voyager. Voyager. E ouçam aí, curtam, um hard rock de primeiríssima qualidade. Vou ouvir o resto do disco com certeza, assim que puder. O Miguel Abreu pergunta, salve Imagens, como vocês citaram games em algumas das lives, lá vai a pergunta, quais os melhores jogos da vida para vocês? Grande abraço. Grande abraço, Miguel. Cara, eu vou citar aqui... Bom, as 2 franquias da minha vida, acho que as que eu mais joguei na minha vida foram Final Fantasy e Metal Gear Solid. Eu sou apaixonado por Metal Gear Solid. Eu acho o primeiro uma obra-prima do PS1. O Metal Gear Solid 2 é fantástico. O Metal Gear Solid 3 Snake Eater é outra obra-prima.
Metal Gear Solid 4 eu gostei bastante, que é o que estreou o PS3. E eu gostei do Metal Gear Solid V, de Venom, não 5. Muito bom, mas ele ficou incompleto, né? Não deixaram o Kojima trabalhar, uma pena. É uma franquia que eu amo de paixão, e Final Fantasy eu não preciso nem falar, né, cara? É assim, muito do meu inglês eu peguei jogando RPG e traduzindo coisas e lendo, e enfim. E é uma franquia de jogos que eu amo de paixão, tem influência na minha formação musical, porque eu gosto muito de tirar temas de trilha sonora, de RPG e de filme, e eu acho o Nobuo Uematsu um grande gênio da composição. Então acho que essas são as duas franquias principais. Obviamente, eu também sou apaixonado por jogos de futebol, FIFA, hoje mais, mas eu acho que o jogo de futebol que eu mais joguei foi o Winning Eleven 4. Quem já jogou o Winning Eleven 4, quem era viciado no Winning Eleven 4, comenta aí. Dá um salute aí pra mim. Cara, como eu jogava esse jogo, era um negócio maluco. Eu lembro que na época eu morava em São Vicente e eu tinha dois vizinhos, dois irmãos, o Caio e o Felipe. Não o Caio do canal, o outro. E esses dois irmãos, eles vinham em casa diariamente pra gente fazer campeonatinhos de Winning Eleven 4. Eu jogava com a Inglaterra, era bola no Owen, sair correndo. E aí não sei se era o Caio que jogava com o Brasil e o Felipe com a França e com a Holanda, mas enfim, era muito divertido, era muito legal. E era uma sacanagem apelar botando o Roberto Carlos no ataque, mas enfim. Eu acho que são as franquias que eu mais joguei, mas eu sou gamer, eu jogo até hoje, cara. Eu jogo até hoje. Então, o que vocês acham? Vocês acham que eu devia fazer mais vídeos nessa pegada, assim, falando sobre videogame? É um nicho que eu nunca explorei. Então, dependendo da repercussão que der, quem sabe? Quem sabe eu até chame outros músicos que gostam de videogame para falar sobre. Vamos lá, seguindo. O Gilberto Cruz, ele comenta aqui. Deixa eu botar na tela, porque senão ninguém vê, né? O Gilberto Cruz comenta o seguinte: salve Manuel e Caio, sempre quis saber a banda favorita de vocês dois. Cara, a banda favorita do Caio é o Queen. Sempre foi o Queen e ainda é. Agora a minha é um problema. Se eu fosse falar a banda que eu mais ouvi na minha vida toda é o Iron Maiden. Depois que o Iron Maiden deixou de ser a banda da minha vida, esse posto passou a ser até uma briga entre o Angra, o Dream Theater, o Pantera, o Pain of Salvation. Só que hoje eu ouço muito rock dos anos 90. Saca? Radiohead, Smashing Pumpkins, Nirvana. E eu acho que as duas bandas que eu mais ouço atualmente, as minhas duas bandas preferidas são Alice in Chains e o Soundgarden. Então, tem muita banda favorita, cara. Muita banda favorita. Sou uma metamorfose em termos de bandas favoritas. Vamos lá. Próximo comentário. O Wilton César fala: quais bandas e álbuns que, apesar de malhados por público e crítica, você sempre gostou? Aqua. Eu gosto do disco No Prayer for the Dying, do Iron Maiden, que ele vem depois daqueles 7 primeiros discos que são perfeitos, maravilhosos, mas eu gosto bastante do No Prayer for the Dying. É que ele pergunta: você sempre gostou, né? Eu não gostei sempre do Falling into Infinity do Dream Theater. Hoje eu amo esse disco e ele ainda é um pouco subestimado. Não tanto quanto foi na época em que foi lançado, mas ele ainda é subestimado, eu acredito. E eu adoro esse disco. O próprio Dramatic Turn of Events do Dream Theater, eu acho que é espetacular. Para mim é o melhor disco da fase Mangini. E tem gente que não acha isso. Muita gente que não acha isso. Deixa eu ver, o que mais? Mais algum disco? O Reason, quando saiu, ele foi muito criticado. E eu amei o disco de paixão de primeira. O Viper, muita gente fala que acabou depois do Theatre of Fate. Eu acho que o melhor disco da banda vem logo depois do Theatre of Fate, que é o Evolution, que é um descasso. Acho que é isso, né? Tá bom, já falei bastante disco. Então tem bastante disco que é achincalhado
por crítica a público. Por isso que é bom você sempre ouvir, cara. Vai lá e tira a sua conclusão a respeito do material da banda. Próxima pergunta, Cláudio Paixão fala: olá, Manuel e Caio, gostaria de saber se vocês conhecem a banda Royal Hunt da Dinamarca e se conhecem seus trabalhos, o que acham? Cláudio, obrigado pela pergunta. Essa é a banda que tem um disco chamado Show Me How to Live. Se sim, eu conheço. Eu lembro bem desse disco e eu lembro que me incomodou bastante, cara. Me incomodou bastante o quão sinfônico esse disco é. Sinfônico em excesso, eu achei. Saca? E também queria saber se já ouviram a banda Leverage, da Finlândia. Parabéns pelo canal. Eu já ouvi essa banda. Eles têm uma música chamada Wolf and the Moon. Eu acho que é Wolf and the Moon. E, cara, é uma música boa. Tem uma sonoridade bem moderna, mas que não mexeu comigo, cara. Não me inspirou curiosidade em ouvir o resto da discografia. Você acha que vale a pena? Se você der alguma recomendação aí, eu até vou atrás para escutar. Eu acho que é essa banda, Wolf and the Moon and Wolf, eu não lembro. Mas eu acho que é essa sim. Para finalizar, a gente tem aqui mais uma pergunta do Wilton César. Obrigado, Wilton, pela participação. Quais bandas e álbuns você já se esforçou mais de uma vez para ouvir, mas nunca conseguiu gostar? Bom, o álbum que eu mais me esforcei para gostar e não consegui foi o The Astonishing. Bom, o álbum que eu mais me esforcei para ouvir e nunca consegui gostar é o The Astonishing, do Dream Theater. Bandas que eu já me esforcei para ouvir e não consegui, vou citar 3. Korn. Cara, eu nunca consegui ver graça no som do Korn, mas enfim. Slipknot é outra banda que eu também nunca, sei lá, nunca mexeu comigo. E o Nightwish, fase Staria e fase Floor. Fase Staria e fase Floor. Eu acho que os 2 melhores discos do Nightwish são com a Annette Olson. Apesar de reconhecer que a Tária e a Flor têm muito mais potência vocal, principalmente para a proposta sinfônica do Nightwish. Mas eu acho que os 2 melhores discos são com a Annette. Opiniões um pouco impopulares, eu sei, mas é minha opinião. Beleza? É isso. Esse foi mais um Perguntas e Respostas. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários se vocês acham que a próxima postagem para colher perguntas deve ser feita na aba comunidade ou se deve ser feito aqui mesmo, como um vídeo no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, porque eu acho que muita gente acaba perdendo essa postagem e perdendo a oportunidade de fazer alguma pergunta. E aí eu também perco a oportunidade de trocar uma ideia melhor com vocês. Tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem as notificações, deixem um like, por favor. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, que ajuda bastante. Sexta-feira tem entrevista com o Felipe Andreoli. Não perca. Falou.